Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje você vai ver um pouco da história da matéria-prima que é a base dos tradicionais ovos de chocolate. Afinal, hoje é sexta-feira da Paixão, pré-véspera da Páscoa. E ainda, temos falado muito sobre sistemas integrados e suas várias formas dentro da porteira. A Fazenda Santa Brígida, em Goiás, é exemplo de resultados positivos. E hoje também é dia do quadro Eu Sou o Planeta. Começa agora o Planeta Campo. Começamos o Planeta Campo de hoje falando dessa sexta-feira da Paixão, um feriado para a gente lembrar o sacrifício de Jesus pela humanidade e data em que a gente também aproveita para furar a dieta e comer um chocolatinho, né? Afinal, ninguém é de ferro. Os tradicionais ovos de Páscoa de chocolate que nós vamos trocar e presentear as crianças neste domingo têm em sua matéria-prima o cacau. E por isso agora eu te convido para acompanhar comigo um pouquinho da história e das características do cultivo dessa fruta aqui no Brasil. A matéria-prima do chocolate tem muitos tons que vão do amarelo ao laranja, do verde ao roxo e acompanha a história do Brasil. A referência mais antiga sobre o cultivo de cacau em território brasileiro data de 1655. A produção começou no Pará, mas foi no sul da Bahia que se adaptou bem. A introdução dos cacaueiros na região de Ilhéus no século XVIII motivou o ciclo em terras baianas, compondo páginas da história econômica e social do Brasil. Mas um fungo trouxe reticências a essa história. A chamada vassoura de bruxa apareceu na região de Ilhéus de Itabuna há 30 anos e se alastrou afetando os cacaueiros. O impacto na produção brasileira foi de 80% de perdas na época. 3 décadas depois, a cadeia se une e se rearticula para marcar uma retomada jamais vista. A iniciativa conta com parceria público-privada para fomentar a sustentabilidade. As regiões Norte e Nordeste, especialmente nos estados da Bahia e do Pará, são as responsáveis pela maior parte da produção cacaueira. Em seguida, aparecem os estados do Espírito Santo e Rondônia. Segundo o Censo Agropecuário do IBGE, existem 93 mil produtores de cacau no Brasil. A maioria de agricultura familiar, com tamanhos médios de propriedades entre 5 a 10 hectares. Um desses exemplos é o Hernande. Hoje, ele é funcionário de um sítio de 50 hectares em Altamira, no Pará. Quando chegou na região, a busca era por um trabalho temporário de 15 dias no máximo, mas o destino tinha outros planos para ele. É onde deu certo. Porque eu comecei aqui, tá, com esse cacau vai fazer 4 anos, né? Estrutura. Do zero nós começamos aqui, não tinha essas folhas, né? Hoje, já, graças a Deus, eu sinto satisfeito quando eu vejo um cacau assim, né? As folhas todas, é sinal que a seiva tá boa, né? A poda foi feita, o que não servia mais para o cacau tá rebrotando de novo, então é sinal que tá dando certo. Teve que aprender a plantar o cacau, a balizar o cacau, aprender a fazer a irrigação, fazer a nutrição. O que hoje o cacau, se eu olhar, eu já identifico o que para as necessidades do cacau, né? Então foi um desafio com muito pouco tempo, né? Eu botei que eu tenho o máximo para aprender. Vai lá no futuro eu tenho um sítio, então já facilita, né? Então eu tive que aprender. Hoje, se eu olhar para a planta, eu já identifico qual a necessidade que ela está precisando. O ciclo de produção da planta do cacau demora de 4 a 5 anos para gerar as primeiras flores, que depois serão fecundadas e desenvolverão os frutos. A colheita desses frutos acontece, em média, 2 vezes por ano, sendo que a época tradicional da safra vai do fim de outubro até abril do ano seguinte. Um cacaueiro fornece frutos por cerca de 60 até 70 anos, quando então a produção cai. Para um manejo eficiente e aumento da produtividade, é importante e necessário o acompanhamento da assistência técnica especializada. No caso do Hernande e de outros produtores da agricultura familiar, a indicação são os chamados SAFs, ou seja, Sistemas Agroflorestais. Por definição, os SAFs são sistemas agroflorestais biodiversos
com alta capacidade para melhorar o meio ambiente. Eles são formados por plantios de diferentes espécies vegetais na mesma área e ao mesmo tempo, através dos consórcios. Então, como sistema, eles funcionam de uma forma harmônica. Aliás, tem que funcionar de uma forma harmônica, porque são sistemas, né? Onde a agricultura e a floresta tem que estar muito bem combinada para que eles possam produzir o máximo que eles podem juntos. Isso é um sistema agroflorestal, assim, de uma forma bem prática. Agora, quando você inclui o cacau é esse agro do agroflorestal. Então, o cacaueiro, ele é uma planta de sol que tolera a sombra. Isso, a espécie é assim. Então, na natureza, ele foi encontrado nos subbosques. Então, a orientação que a gente tem como sobrevivente do mundo é que se você olhar para a natureza, você vai estar fazendo certo. O que acontece hoje na maioria das propriedades? A gente observa que eles estão numa monocultura, é só o cacau. E nós sabemos que o produtor, para ele conseguir se manter, ele tem que ter, além do cacau, ele tem que ter outras culturas, né? E aqui na abelha cacau, além do cacau, nós trabalhamos com pitaias, trabalhamos com algumas frutíferas, o limão, né? Que além de servir para a própria alimentação dos trabalhadores da fazenda, também tem um excedente que é vendido no mercado local. Então isso é importante. É fundamental para qualquer empreendimento rural, essa diversidade de cultura ela é importantíssima, né? Porque nós sabemos que é um empreendimento, é uma empresa que às vezes o produto está em cima e outra vez o produto está embaixo. Então você tem que ter outra diversidade de cultura para de certa forma você segurar um pouquinho o comércio da amêndoa, do cacau, que é o principal aqui, e vender o excedente de outras frutíferas aqui, né? Os SAFs podem otimizar o uso da terra, conciliando a preservação ambiental com a produção de alimentos. Um cacau cultivado dentro do sistema agroflorestal, né, que tenha diversos produtos, ele está inserido na lógica da bioeconomia, né, de diversidade, da gente proteger o meio ambiente e ainda conseguir garantir a renda do produtor, que é o principal, né? Então, se você tiver um SAF com diversidade de produtos, em que você consiga tirar renda não só do cacau, mas do açaí, do cupuaçu, de outras frutas, né? Isso compõe a renda do produtor e ao mesmo tempo garante um ambiente com biodiversidade, com matéria orgânica equilibrado, adequando aí a lógica da bioeconomia. O Hernande aprendeu bem a lição e fez do cacaueiro sua segurança e seu sustento. Em termos de sustentabilidade da minha família, né? O agregamento do salário, assim, de manter, ele para mim é tudo, né, cara? Primeiramente eu trabalho aqui, mas o foco é família, né? E é um movimento que eu posso, se eu estou produzindo cacau, isso aqui eu sei que daqui a 2 anos ele vai me suprir. O que eu estou gastando ele vai me dar em dobro, né? Então quanto mais eu cuido para ele, para mim é a minha sustentabilidade da minha família, é o essencial. Então é isso. Importante essa produção em sistemas agroflorestais, inclusive eu quero continuar falando sobre esse assunto, porque a gente sabe que várias combinações acontecem a partir aí do ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. E a nossa repórter Michele Jardim tem mais informações pra gente sobre esse assunto. É isso, Michele, boa tarde para você aí. É isso mesmo, Yael, uma boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Planeta Campo. A gente fala muito de sistemas integrados, o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, e as suas várias formas de ser implantado no campo, trazendo benefícios para a recuperação de solo, benefícios financeiros, inclusive para o produtor rural. Quem está ao meu lado para falar um pouquinho mais dessa iniciativa é a Isabel Ferreira, diretora executiva da rede ILPF. Antes de mais nada, muito obrigada pela entrevista. Eu queria que você comentasse para a gente qual que é a importância de colocar em prática a integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Primeiro, agradecer o espaço. Esse é um espaço que é valiosíssimo. A gente mede um pouco o nosso sucesso quando a gente aparece no programa de vocês, então as pessoas comentam, agradeço muitíssimo.
E a importância de LPF hoje é porque a gente traz uma solução em que é possível produzir e preservar. A gente traz uma solução que com o mesmo tamanho de terra você consegue aumentar a sua produtividade sem avançar a fronteira, sem derrubar nenhuma árvore, muito pelo contrário, colocando um sistema novo, que é o sistema florestal, em que você pode capturar carbono, você aumenta a renda, diversifica a sua renda e você tem tantos benefícios. A gente tem aumento de produtividade de leite, vários estudos da Embrapa que a gente corrobora aqui na rede LPF que mostra que realmente o sistema LPF é bom no nível ambiental, social e econômico. Perfeito. A Associação Rede LPF está montando uma câmara setorial, posso dizer assim, com relação ao mercado de carbono. É uma iniciativa recente. Qual que é os benefícios disso para o setor? Nós temos 2 câmaras que são recentes, justamente porque são os grandes temas da moda, né? A gente vê bastante gente falando de carbono, mas também de agricultura de precisão, agricultura digital. E a gente tem então a Câmara de Carbono e de Agricultura Digital, ambas são coordenadas pela Embrapa. E o que a gente pode oferecer para o mercado é clareza com base técnica científica. Na Câmara de Carbono a gente vai discutir temas técnicos e trazer para a população, trazer para o produtor a desmistificação de uma série de questões, a gente vai trazer informação como é que ele vai fazer o caminho todo até que chegue o dinheiro no bolso dele. E na Câmara de Agricultura Digital a gente vai mapear a LPF no país e dar números dia após dia, que a pessoa possa entrar no sistema e consultar nossas bases de dados e ver quanto que a gente evoluiu de LPF no país. Bacana. Agora, com relação à caravana que vocês fazem, andando por todos os estados do Brasil, para saber, né, a situação do solo, vamos dizer assim, também ouvir o produtor rural. Como é que ela já está funcionando? Quem tiver interesse e quiser participar, acompanhar o dia de campo, como é que é? A caravana está em curso, a gente quer passar no país todo e não só uma vez, a gente passa em alguns estados mais de uma vez, porque a gente quer disseminar conhecimento de LPF, mas também a gente quer fazer um diagnóstico da situação de LPF em cada estado. O importante para a gente é passar o conhecimento, mas também ouvir quais são os grandes gargalos de cada região. Por exemplo, no sul, no Paraná, a gente teve o feedback que o seguro é o grande problema. Já na Bahia, a gente tem a capacitação, transferência de tecnologia. Então, para diferentes regiões, a gente tem que dar diferentes soluções. Por isso a caravana passa para passar o conhecimento, para unir as pontas, trazer novos projetos e principalmente escutar o produtor para ver quais são os grandes gargalos, como é que a gente pode resolvê-los com a associação. Perfeito. Isabel, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço. Obrigada. É isso, Yael. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. Muito obrigada por compartilharem aí tanta informação bacana com a gente, Isabel e Michele. Agora a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer mais uma pessoa que vem fazendo diferença no mundo com o trabalho no campo no quadro Eu Sou o Planeta. E ainda nós vamos falar sobre energias consideradas limpas. O Brasil se destaca nesse quesito, então vale sempre lembrar que por aqui nós usamos mais fontes renováveis do que no restante do mundo. E você, sabe quais energias são mais utilizadas em cada estado do Brasil? Eu vou te contar daqui a pouco, não sai daí que a gente já volta, hein? Estamos de volta e agora é hora do quadro Eu Sou o Planeta, que hoje mostra um pouco do trabalho realizado por Marcelo Peglow na gerência de uma das fazendas do grupo SLC Agrícola, olha só. Meu nome é Marcelo Peglow, sou gerente da Fazenda Pamplona, uma das unidades da SLC Agrícola. Sou engenheiro agrônomo, formado há 22 anos e há 19 anos trabalhando na SLC Agrícola. Uma propriedade hoje ela precisa estar inserida no contexto da sustentabilidade, tanto na parte de tecnologia como a parte ambiental e a parte social. No social a gente tem vários projetos, entre eles o AgroEduca, que é um projeto que a gente ministra, os nossos profissionais da SLC ministram aulas para algumas escolas específicas, são disciplinas eletivas, curriculares, onde o jovem vem para a propriedade, aprende um pouco sobre a fazenda e acaba tendo interesse nessa questão de se inserir nesse contexto rural. Temos também o projeto Circularidade, que é um projeto bem interessante, onde a gente faz todo o reaproveitamento do resíduo da fazenda, tanto orgânico como resíduo de peças automotivas, pneus, e a gente tem hoje um índice de reciclabilidade dentro da fazenda de 99,8% praticamente reaproveitado.
Um dos grandes marcos é a compostagem, onde a gente reaproveita todo o resíduo orgânico e consegue com esse resíduo orgânico fazer a compostagem e esse resíduo orgânico vira adubo e vai para a lavoura e a gente consegue usar isso como fertilizante e ter uma economia. Temos também muitas práticas usando a tecnologia, né? Para redução de aplicação de defensivos, inseticidas, fungicidas. Como exemplo, a gente faz manejo de pragas georreferenciado, com isso você consegue fazer aplicação de inseticida nas lavouras com economia de 30%, 40%, 50%, porque você faz a aplicação somente onde tem a praga. Também usamos tecnologia de mapas, imagens de satélite e imagem de drone para identificar as ervas daninhas de um talhão e com isso você fazer aplicações direcionadas, somente na planta que você quer atingir, com economias de 80% no uso de agroquímicos. Então, assim, é uma série de fatores, né? Tecnologia, a parte social e a parte ambiental, a preocupação com os colaboradores também, acho que é um item bem importante, onde a gente tem toda uma gestão de saúde e segurança ocupacional, que a gente realmente se preocupa com o nosso trabalhador, com as condições de vida dele e com as condições também de todos da comunidade que estão inserindo no nosso negócio. Eu me considero importante para o planeta, primeiro porque eu estou fazendo algo para gerações futuras. Estou fazendo algo para meus filhos, para toda a comunidade inserida onde as fazendas agrícolas se encontram. E eu estou fazendo a diferença junto com um time que me ajuda e que se destaca e que consegue mostrar na comunidade que o agronegócio ele é sustentável e a gente realmente, dentro da SLC, precisa de resultados sustentáveis. Não é o financeiro, é um resultado sustentável, onde o social, o ambiental e o econômico estão juntos, ligados, para a gente ter sucesso. Bacana conhecer um pouquinho do trabalho do Marcelo e tantas ações legais aí da SLC em sustentabilidade. Inclusive, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também está falando em energias consideradas limpas, que são aquelas que emitem menos gases de efeito estufa que as geradas por combustíveis fósseis. E o Brasil se destaca nesse quesito, então vale sempre lembrar que por aqui nós usamos mais fontes renováveis do que no restante do mundo. De acordo com um levantamento do Ministério de Minas e Energia de 2021, cerca de 85% da energia elétrica produzida no Brasil vem de fontes renováveis. No mundo, esse índice é bem menor e só chega a 25%. Inclusive, a gente preparou aqui um telão, um mapa, para você ter ideia de como o nosso país se divide quando a gente fala nas principais fontes de energia. Começando então pela energia hídrica, presente na maior parte do país, aí de norte a sul, e também a energia eólica, né, gerada a partir da força dos ventos, que também chama atenção, principalmente aí na região nordeste, nos estados da Bahia, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. E olha que bacana, em Mato Grosso do Sul, a biomassa é a protagonista, olha só. Aqui nesse estado, ela é a principal energia utilizada. E para gerar esse tipo de energia, é utilizada matéria orgânica que vem de restos de resíduos animais e vegetais. O gás natural que aparece aqui, ó, no Amazonas, ele também é considerado uma fonte limpa, apesar de não renovável. Isso porque o gás natural ele não emite gases de efeito estufa e ele também é muito menos poluente que fontes aí como o carvão e o diesel, que ainda bem só aparecem em poucas regiões do país, como vocês podem ver aqui, ó, nessa corzinha azul aparecendo em poucas regiões do Brasil. E também vale destacar que, apesar da energia solar ainda não ser a principal fonte em nenhum estado, como nós vimos aí no mapa, ela também é uma aposta do nosso país, que está em 11º lugar em produção de energia fotovoltaica em todo o mundo. No Brasil, há usinas de energia solar presentes desde o sudeste, centro-oeste até o nordeste do país. A Bahia, inclusive, é a principal produtora dessa energia limpa aqui em território nacional. E assim o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui, mas você pode seguir acompanhando as notícias do agro sustentável pelo nosso site, que é planetacampo.com.br. Por lá você confere as principais atualizações do setor e também revê as reportagens e entrevistas do programa. Eu te convido ainda a conhecer o nosso YouTube, é youtube.com/planetacampo.
Por lá nós temos diversas playlists com os quadros do programa, reportagens, entrevistas, tudo muito organizado para você acompanhar. Outro jeito bem fácil para você se conectar com a gente são as nossas redes sociais. Para acessar, basta você abrir a câmera do seu celular e apontar para esse código que está aparecendo aqui embaixo. Com ele, você escolhe por onde quer se comunicar com a gente, se é pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso site, enfim, opções não faltam, então eu te espero lá no nosso ambiente digital. Por hoje é só, a gente se vê na segunda-feira ao meio-dia. Até lá! Tchau, tchau!